Salve, rapaziada! Chegamos ao 19º Copeiros. Dessa vez, vamos até a África falar sobre a seleção de Senegal. Seleção que chega para disputar a Copa do Mundo de 2022. E, Gustavo, hoje tem muita história boa para contar. Boa noite para você. Canta a musiquinha aí. Senegal. Senegal. Boa noite. Inimigo aí, do ritmo. Inimigo do ritmo, né? Já aproveitando para chamar todos para se inscreverem no canal, que toda sexta-feira tem copeiros e durante a semana tem outros vídeos aí de temas diversos do nosso futebol. Exatamente, propaganda feita do nosso próprio canal, como sempre muito bem feita pelo Gustavo, eu sempre esqueço. Salve, galera, né? E lá em Senegal é falado francês, né? O idioma lá é o francês. Então, salut les goûts, Gustavo, e a todos os nossos amigos aqui do R-City. E Gustavo, a seleção de Senegal, ela chega para a disputa do seu terceiro mundial na história, né? A seleção senegalesa, ela disputou apenas os mundiais de 2002 e de 2018. E Senegal liderou o seu grupo, né, nas eliminatórias com 16 pontos, Caio. Venceu 5 partidas e empatou uma, né? Um ótimo aproveitamento. E na fase final, que valia a vaga no Mundial, a seleção encarou a seleção egípcia, né? A seleção do Salah, né? Em 2 partidas disputadas, a seleção do Egito venceu o primeiro por 1-0. E jogando em casa, a seleção do Senegal devolveu o placar, vencendo também por 1-0. E conseguiu aí a vaguinha na Copa do Mundo. Gustavo, e com muita emoção, né? A vaga para o Mundial ela foi decidida nas penalidades, né? Entre Senegal e Egito. E a seleção de Senegal venceu por 3-1, né? A última penalidade que garantiu a vaga de Senegal na Copa do Mundo foi o gol do atacante Mané, né? Um dos principais, se não o principal jogador da seleção senegalesa, né? Mundialmente conhecido no futebol pelas boas temporadas que ele tem na equipe inglesa do Liverpool, né? Não tá mais no Liverpool, mas o grande destaque dele foi no Liverpool. Sem dúvidas, apareceu pro futebol no Liverpool, né? E o principal título da história da seleção senegalesa foi nessa temporada, Caio, quando eles ganharam a Copa Africana de Nações pela primeira vez na sua história. Foi o grande título, né, para a nação de Senegal. E eles venceram em janeiro essa competição que foi disputada lá em Camarões. Título histórico, né? E um ano antes da Copa é muito importante, dá muita moral. Um ano não, né? Foi nesse ano, foi em janeiro desse ano. Então acaba dando muita moral para a seleção de Senegal chegar na Copa. E nessa Copa Africana de Nações, Senegal disputou 7 partidas, né? Venceu 4 e empatou 3, né? Na histórica campanha. Foi campeã e campeã invicta, Gustavo. Na primeira fase, Caio, a seleção começou vencendo a seleção de Zimbábue por 1-0, né? E na segunda e na terceira partida da fase de grupos, acabou empatando as partidas, né? Com Guiné e com Malawi. As 2 partidas foram 0-0. Então, começo aí Você tá indo aí. É que a gente fala do nível de enfrentamento aqui na América do Sul, mas lá na África também tá feia a coisa, hein? Então, no começo aí da seleção senegalesa nessa Copa Africana, pegou seleções abaixo e conquistou 3 pontos aí na primeira fase. Aliás, conquistou 5 pontos, né, com uma vitória, né, que vem os 3 pontos aí, justificando o meu erro. E aí acabou passando aí na liderança do seu grupo. Mas a seleção não era considerada favorita para a conquista do título, Caio. Nigéria, Costa do Marfim, Egito, né, de Mohamed Salah e Camarões eram seleções consideradas aí com maior favoritismo. É grata surpresa, né, para todo o povo senegalês. E nas oitavas de final na Copa Africana, a seleção de Senegal venceu a seleção de Cabo Verde, né, venceu por 2-0. E nas quartas venceu a Guiné Equatorial por 3-1. Continuamos com os confrontos lá em cima da seleção de Senegal. E você conhece o Cabo Verde de perto, Gustavo? Já acompanhou o Cabo Verde ou não? Eu lembrei de uma palhaçada que você fez uma vez. Você falou que Cabo Verde era o pau do Hulk, né? Exatamente. Eu ia fazer de novo, mas eu lembrei. Eu falei, não, vai ficar muito repetitivo, né? Mas tudo bem. Poupei seu tempo. Na semifinal, a seleção, né, comandada, né, liderada por Mané, garantiu a classificação vencendo Burkina Faso, Caio, por 3-1. Essas seleções aí de... Enfim, né? Não precisamos falar muito
sobre o nível... Vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico. E aí a seleção conseguiu chegar na final, né? Com grandes confrontos, grandes desafios para a seleção ali comandada por Mané. E essa final foi a terceira final na história, né, de Senegal na Copa Africana de Nações. As duas anteriores foram em 2002 e 2019. E a seleção tinha sido derrotada em 2002 por Camarões e em 2019 pela seleção da Argélia, né? Então chegava na terceira decisão e chegava com moral, né? Porque estava invicta, mas cheia de pressão também por parte de sua torcida, porque nas duas decisões anteriores acabou sendo derrotado, então estava com aquela fama de pipoqueira, né, Gustavo? Mas aí conta a história da final pra gente. A decisão também foi emocionante, né, Caio? Logo com 7 minutos de jogo, teve um pênalti para a seleção de Senegal e o craque, né? O craque da nação, o Mané, acabou perdendo esse pênalti. O jogo acabou ficando empatado, Caio, em 0-0. E assim como a classificação para a Copa do Mundo, o título, né, da Copa Africana veio nos pênaltis. Senegal acabou vencendo por 4-2 e o pênalti decisivo foi cobrado pelo Mané, Caio. Ele se redimiu aí, fez o gol do título e deu essa alegria aí para sua seleção. Imagina a pressão pro Mané cobrar esse pênalti, né? No momento mais decisivo. Já tinha perdido um durante a partida, né? Poderia ter resolvido a Copa Africana no tempo normal e logo no início, mas teve personalidade, né? Foi e decidiu o título inédito aí para a seleção de Senegal. Personalidade. Você bateria de novo, Caio, pênalti? Depois de perder, depois de fazer merda? Olha, eu acho que não. Sou um baita de um pipoqueiro também, principalmente para cobrar pênalti. Você sabe, né, Gustavo? Enfim. Sim. Vamos deixar esse papo para outro dia. E a seleção de Senegal ela vive um momento importante, né, no futebol, na sua história no futebol. Pela primeira vez, a seleção de Senegal ela disputa duas Copas em sequência, né? É uma regularidade que acaba sendo importante para uma seleção que quer se destacar no mundo do futebol. Então, 2018 e 2022, Senegal, né, presente na Copa do Mundo. Muito importante isso para a seleção comandada pelo atacante Mané, Gustavo. Agora vamos falar de história, Caio. Um dos principais ídolos da seleção senegalesa, se não o principal, é o atacante El Hadji Diouf, né? Ou simplesmente, vamos facilitar a nossa vida, Diouf, né? Caralho, latido, Diouf. O atacante não chegou a atuar profissionalmente no seu país, né, em Senegal. Ele iniciou a sua carreira na França, quando ele jogou pelo Sochaux, o Rennes. É Rennes ou Rennes? Para os brasileiros, René e Lens, né? Essa foi a trajetória aí do Diouf. Hoje foi a vez do Gustavo se fuder aí, agora a participação aqui das cachorras. Mas, de novo, hoje foi a vez do Gustavo se fuder, né? Com as palavras difíceis aí. Hoje é a vez dele, não tem jeito. E o Diouf, Gustavo, ele atuou pela primeira vez na seleção de Senegal em 2000, né? Desde a sua estreia, foram 69 partidas pela seleção com 21 gols marcados, né? O atacante... Você latiu a cachorra latiu de volta. Estão comigo agora. Tá me entrosado aqui em casa, eu e as cachorras. E o Diouf, ele disputou o Mundial de 2002, né, pela seleção. Primeiro Mundial da história, né, da seleção senegalesa. O atacante, ele disputou 5 partidas na Copa de 2002, mas ele não marcou nenhum gol, Gustavo, mas ele deu um passezinho para gol. O atacante foi 2 vezes eleito o melhor jogador africano do ano, Caio, em 2001 e em 2002, né, que é um feito muito importante. Afinal, além dele, apenas mais 3 jogadores conquistaram esse feito por 2 anos ou mais de maneira consecutiva. O Diouf foi o primeiro desde o início da premiação que conquistou o prêmio em 2 anos seguidos. Então é um marco aí que ele tem na sua carreira. Com certeza. E após a Copa de 2002, ele acabou se destacando, né, pela Copa que ele fez, pelas temporadas que ele vinha fazendo no futebol francês, e ele foi contratado pelo Liverpool, né? Por lá ele atuou de 2002 até 2004. Jogou 80 partidas no Liverpool e marcou apenas 6 gols, né? Não teve uma passagem muito emblemática lá pelo clube inglês. Após isso, ele continuou em outras equipes do futebol da Inglaterra, e em 2014 ele encerrou ele ficou, na verdade, até 2014 no futebol inglês. Em 2015, ele se aposentou e na sua última temporada ele atuou pelo Sabah, equipe da Malásia. Será que quando o Mané assinou o seu contrato com o Liverpool, teve essa inspiração aí? Pô, o maior ídolo da minha seleção jogou no Liverpool.
Será? Será? E provavelmente, né? Provavelmente tem essa referência, né? E ele fez muito mais que o próprio Diouf, né? Então Sem acabou dúvidas. superando, quem sabe, o seu ídolo, né? A gente tá jogando informações aqui sem um pingo de base, né? Mas a gente imagina que seja. Eu acho que um dos grandes momentos da carreira do Mané, Caio, foi né, jogar contra o William Arão. Acho que esse é um grande marco na vida dele. É, exatamente. Falou que o ponto forte do Liverpool, né? Antes, né? O ponto forte do Liverpool era um Mané, né? Porque tem um monte de equipe aqui no Brasil que tem 11 Manés jogando dentro de campo, né? Tem. O meu time, inclusive, é um deles. Então vamos passar um pouco para frente agora, falar de período após a Copa de 2018, Caio, que foi a segunda Copa da história do Senegal. Depois da Copa de 2018, Senegal entrou em campo em 52 partidas, né? Venceu 35, empatou 10 e perdeu apenas 7. É um aproveitamento excelente, né, Caio? Aproveitamento de 73% nesse período pré-Copa de 2022 e pós-Copa de 2018, né? Meio termo. E a gente falou sobre o nível de enfrentamento, né? Principalmente na Copa Africana de Nações, a seleção de Senegal, as seleções enfrentou seleções fraquíssimas, né? Acabou enfrentando uma seleção mais forte na final, que foi a seleção do Egito. E nesses 4 anos, de 2018 a 2022, a seleção de Senegal teve apenas um grande desafio: enfrentou a seleção brasileira. E não saiu tão mal no final das contas, empatou por 1-1, né? A partida foi realizada em 2019. É importante esse jogo para a seleção de Senegal, porque a seleção brasileira veio com o que tinha de melhor na época, né? E acabou empatando. O Brasil ele marcou com o Firmino e a seleção de Senegal acabou buscando o empate com Jeju. A seleção brasileira pressionou bastante, chegou bastante no campo de ataque, mas a seleção de Senegal também não ficou ali recuadinha a partida toda, não. Se foi para cima, principalmente com o Mané. O Mané estava jogando essa partida pelo lado esquerdo, Gustavo, e ele deu uma canseira ali pro Marquinhos, tanto que o gol do Senegal foi de pênalti. E quem sofreu o pênalti foi o Mané, depois que ele deu uma caneta no Marquinhos. Aí o Marquinhos acabou parando ele com a penalidade. São detalhes importantes, né? São amistosos que a gente acaba não valorizando tanto, mas é um conglomerado de informações que pode ajudar a gente, né, a saber o que esperar na Copa do Mundo. A seleção de Senegal vai entrar em campo novamente, Caio, no próximo dia 13 de julho, né? Mas ainda não tem adversário definido. Por quê? Porque a partida é válida pela Taça COSAFA 2022. E além disso, em agosto a seleção vai encarar a seleção de Moçambique 2 vezes, uma dentro de casa e uma fora. Aí da última seleção titular, né, Gustavo, que entrou em campo por Senegal, nenhum jogador atua em Senegal, né? 4 atuam na Inglaterra, 1 na Espanha, 2 na Itália, 3 na França e 1 na Alemanha, né? E além disso, é outro fato curioso dessa equipe titular, 6 jogadores são franceses naturalizados senegalês, né? Muito por conta do Senegal foi colonizado pela França, né? Esse intercâmbio, né, é muito comum entre Senegal e França, né? Então, essa é muito comum jogadores naturalizados atuando ou por Senegal ou pela seleção da França. Boa observação, e eu acho que isso também dá uma moral para a seleção, né, Caio? Por um lado, claro, é meio triste, né, não ter gente da Liga Nacional, enfim, mas olhando pelo lado técnico, é significado que os principais jogadores da seleção de Senegal jogam na Europa, né, Caio? Exato, e são em ligas importantes, né, Gustavo? Não Sim. é no Chipre, na Bulgária, não. Tá atuando em ligas importantes do futebol e acabar valorizando ainda mais a seleção de Senegal e dando uma importância para esse Mundial. Exatamente. Então vamos falar aqui dos principais destaques, né? Vamos fugir um pouco do óbvio. Primeiro vamos falar do volante Gueye, que é um jogador de 32 anos e joga no PSG há 3 temporadas, Caio. Antes da equipe francesa, ele jogou no Lille, no Aston Villa e no Everton, né? Então, jogou por fortes equipes aí o volante de Senegal. O volante gay, ele atuou em 111 partidas pelo PSG, MSG é foda, pelo PSG e marcou 7 gols, Gustavo. Pela seleção, ele tem 89 partidas e 7 gols marcados, né? Além disso, né, claro, ele estava na conquista da Copa Africana nessa temporada e é tricampeão francês, Caio.
2 títulos ele conquistou pelo PSG, e na temporada 2010 e 2011 ele estava no Lille, quando o Lille foi campeão francês. E outro destaque, né, falando sobre outro destaque da seleção senegalesa, é o atacante Mané. Esse é o principal jogador da seleção de Senegal. Com 30 anos de idade, né, Gustavo? Chegou ao Bayern de Munique nessa temporada, né? A gente falou muito dele nesse vídeo no Liverpool, mas ele ainda nem estreou, né, pelo Bayern. Ele foi contratado nessa janela de transferências. Ele foi anunciado agora no fim do mês de junho. E pela Liga Inglesa ele ganhou tudo que ele poderia ganhar, Gustavo. Exatamente, Caio. O Mané foi campeão da Liga dos Campeões, ganhou o Mundial de Clubes posteriormente. Ele é campeão da Supercopa Europeia, da Liga Inglesa, né, pelo Liverpool, que não conquistava há muitos anos, e da Copa da Inglaterra. Agora o atacante vai buscar aí novas conquistas no futebol alemão, né? Ele tá indo para um time que tem ali uma maestria, né, cara, no futebol alemão, é um time muito superior aos outros. Esperamos que o Mané dê muito certo aí no Bayern de Munique, acho que chega para ser titular. E o principal jogador aí da seleção de Senegal assinou até junho de 2025, contrato até junho de 2025. A gente não sabe se vai ganhar Champions, né, Gustavo? Mas algumas Bundesligas ele vai pôr no currículo dele, né? Porque lá na Alemanha só dá Bayern, né? Não tem jeito. E na última equipe que ele atuou, né, que foi o Liverpool, ele chegou em 2016, né? No Liverpool ele atuou em 269 jogos e marcou 120 gols pelos Reds, né? Bom aproveitamento, né, do Mané. Bom aproveitamento, né? Ele que é um meio atacante, né? Não é um centroavante, então não tinha obrigação de ter mais de 200 gols, né? É isso que muita gente pensa. Pela seleção, foram 92 partidas e 33 gols marcados, né? O Mané jogou a Copa de 2018, e em 3 partidas ele marcou 1 gol. Bons números também pela seleção, né? Então mostra o quanto ele é importante, não só para a equipe que ele joga, mas pela seleção. E falando sobre a história de Senegal nas Copas, né? Das 2 Copas, a história é curta, né? De Senegal nas Copas. Mas das 2 Copas que Senegal disputou, a melhor campanha foi na estreia, né? Foi na Copa de 2002, Copa que traz boas lembranças, né? Para o futebol brasileiro. A seleção de Senegal ela chegou às quartas de final da Copa, né? Primeira Copa chegou nas quartas de final, sendo uma das principais surpresas daquela Copa. Exatamente. Até hoje se fala, né, da seleção de Senegal que surpreendeu em 2002. A seleção ela foi vice-líder do Grupo A com 5 pontos, né? E logo na estreia da Copa venceu a seleção francesa, né? Que na época era a última campeã do mundo. A seleção da França venceu a Copa do Mundo em 98, então chegou com muita moral em 2002, e aí na estreia acabou perdendo para a seleção de Senegal. O primeiro gol em Copas da seleção de Senegal foi do meia Papa Bouba Diop, né, que é um meia que infelizmente ele faleceu em 2020, né, Caio? Em razão da doença de Charcot, né? É uma doença degenerativa que enfraquece os músculos e diminui aí a sensibilidade das mãos, braços e pernas, enfim, atinge ali a capacidade óssea, e por isso o meia acabou morrendo aí com somente 42 anos de idade, mas ele fica aí na história da seleção senegalesa e, claro, fica aqui a nossa homenagem também ao Papa Bouba Diop. Exatamente, muito jovem, né? Muito triste, mas o nome dele tá marcado para sempre, né? Na história da seleção senegalesa, do povo senegalês, né? Que, enfim, deve ter muito respeito por esse jogador. Então, nossos sentimentos, nossas condolências, né, a todos os admiradores dele. E após isso, Gustavo, a seleção ela empatou contra a Dinamarca e contra o Uruguai, né, 2 empates em sequências, e garantiu a classificação para as oitavas. Feito que já era histórico, né, para a seleção de Senegal na primeira Copa do Mundo disputada. E aí nas oitavas, cara, a seleção enfrentou a Suécia, né? No tempo normal o jogo acabou em 1-1, e aí foi para a prorrogação, né? E aí o Camara acabou marcando aí no segundo tempo da prorrogação e garantindo o Senegal nas quartas de final. Lembrando a seleção da Suécia em 2002, já tinha o Ibra no elenco. O Ibra estava naquela Copa do Mundo que a seleção de Senegal foi derrotada, Gustavo. Ele era banco, mas ele estava lá. Ele estava lá, né? Ele não veio para o Brasil, mas ele foi para o Japão. Coreia e Japão, exatamente. E nas quartas de final, a seleção de Senegal acabou sendo derrotada pela Turquia. Outra surpresa dessa Copa, né? Muitas surpresas no Mundial de 2002. E foi derrotada na prorrogação, né? Venceu na prorrogação nas oitavas, mas nas quartas acabou sendo derrotada.
Desta vez a seleção de Senegal ela não teve a mesma felicidade e acabou se despedindo da Copa nas quartas de final. Mas o saldo, né, Gustavo, muito positivo, né, para a seleção. Exatamente, Caio. E aí, né, assim se encerrou a campanha de Senegal na Copa de 2002 e voltou à Copa somente 16 anos depois, em 2018. Né? E aí, na última Copa, Senegal acabou ficando em terceiro lugar no grupo H, né, com 4 pontos. Empatou em pontos com a seleção japonesa. E olha que curioso, as seleções empataram em todos os critérios de desempate. O que garantiu a seleção japonesa nas oitavas de final foi o número de cartões, né? Senegal tinha tomado um número maior de cartões, a seleção africana levou 6 cartões, enquanto os asiáticos levaram 4. E aí, por isso, o Japão avançou e Senegal acabou ficando aí, caindo na fase de grupos. Estava lendo sobre esse caso, Gustavo, da Copa de 2018. Eu li em algumas notícias que foi a primeira vez que aconteceu isso numa Copa do Mundo. Nunca tinha ficado completamente empatado, né, em todos os critérios de desempate. Foi desempatado no cartão. Nunca tinha acontecido isso numa Copa do Mundo. De 1930 até 2018 foi a primeira vez. Então, bem curioso. Feliz para o Japão, né? E triste para Senegal, né? Que acabou quem se lascou no final das contas foi a seleção de Senegal. Quem disse que disciplina não ganha jogo, né? O povo japonês ele já é considerado, né, um povo disciplinado, mais educado, acabou dando certo na Copa do Mundo de 2018. E o treinador, Gustavo, da seleção de Senegal é o Aliou Cissé. O treinador ele comanda a seleção desde 2015 e ele já se tornou um dos maiores, né, se não o maior treinador da história da seleção. Já são 7 anos no comando da seleção de Senegal. Ele treinou a seleção em 62 partidas e venceu 38 jogos, né? Essa idolatria aumentou principalmente após a conquista da Copa Africana de Nações, Gustavo. Com certeza. Além de treinador, ele também foi jogador, né? Inclusive estava no elenco que foi a Copa de 2002 e pela seleção disputou 28 partidas e não marcou nenhum gol. Mais um treinador, né? Vários treinadores que a gente está falando aqui no Copeiros, Gustavo. Ele já disputou a Copa pela seleção que está comandando. Eu acho que é o terceiro ou quarto treinador que a gente está falando que já atuou pela seleção, né? Então é importante, né? Tem essa identificação, né? Nem sempre dá certo, né? Lembra do Dunga, né? Que Isso que eu ia falar. Não é importante porque ninguém ganha. Nenhum ex-treinador que jogou ganha. Então não é importante. não, por seleção eu não lembro, mas o Zidane deu certo. Não, mas no Real Madrid. Não, mas enfim. E para a Copa desse ano, Gustavo, a seleção de Senegal ela tá no grupo A. No grupo A tem Catar, Equador e Holanda. É um grupo chato, né? É um grupo bem chatinho, eu acho, principalmente por ter Equador e Holanda. Mas a seleção de Senegal ela tem boas condições de avançar. Na minha opinião, Senegal tem totais condições de avançar, de ir bem nesse grupo. Que você pensa, Gustavo? Quero primeiro seus comentários sobre a seleção senegalesa para essa Copa. A gente já fez um copeiros aqui. Aliás, a gente já fez copeiros sobre todas as seleções que fechamos o grupo A, né? Com esse programa nós fechamos aqui o grupo Fechamos, A. é verdade, não tinha reparado. E como eu disse, eu acho que a Holanda passa em primeiro nesse grupo. Acho que o Catar só vai ser anfitrião mesmo. E como eu tinha dito, né, o Equador eu acho que vai surpreender e vai acabar passando aí, né, nesse grupo. Acho que Senegal também é quem disputa com o Equador, então acredito que as duas seleções têm níveis bem parecidos. O Equador, né, Caio, apesar de ser um defensor, né, tem um possível desfalque aí, que é o Arboleda, né, que acabou se machucando sério, assim, vai ficar uns meses aí fora. Enfim, não sei como isso pode afetar a seleção, né, confesso que não acompanho tanto a moral que o Arboleda tem, tanto tecnicamente quanto dentro do elenco, mas acredito que é uma grande falta. Mas acho que o Equador vai passar nesse grupo e, infelizmente, o Senegal não passa da fase de grupos, até porque, Caio, venceu a Copa Africana, mas venceu mais na base da raça, né? A classificação para o Mundial veio na raça e a gente sabe que se a América do Sul é modesta, né, em futebol, a África é bem mais. Então, acho que o Senegal vai acabar ficando aí pelo caminho. Se a gente for
É uma ausência importante a do Arboleda, né? Para a seleção, para as baladas de São Paulo também, que vai ter grande prejuízo sem o Arboleda. Sei não, hein? A Mas acessibilidade tá aí. Tem rampa, tem elevador. é verdade. Para isso eu acho que ele consegue dar um jeito. Coitado, mas enfim, toda a força, né, pro Arboleda, coitado, porque tava empolgado para a Copa, né, Gustavo? Tanto que ele atrasava toda vez que ele voltava da seleção equatoriana, ele atrasava para comemorar. Sim. Então, mas de verdade, fica aqui nossa força aí pro Arboleda, porque, né, imagina a expectativa que ele tava para a disputa desse Mundial e certamente não disputará, né? Muito difícil a recuperação dele. Eu não lembro se eu falei que o Equador passaria nesse grupo, Gustavo, sinceramente, mas eu não tinha pesquisado sobre a seleção de Senegal. Da mesma forma que a seleção de Senegal, ela não teve um nível de enfrentamento grande, a seleção do Equador também não. A Temos seleção esse do Equador. salvo-conduto, né? A gente pode mudar de ideia, porque a cada Copeiros a gente se aprofunda aqui, então foda-se se a gente mudar de ideia. E Senegal tem um grande ponto de desequilíbrio, né, Gustavo? Que é o Mané. A seleção do Equador, ela não tem um jogador assim que tem essa capacidade de decidir os jogos. Eu, como eu digo sempre, eu não sou um grande admirador do futebol europeu, eu não acompanho as ligas europeias, vejo malemar a final da Champions League, olhe lá. Então, eu não conheço o futebol do Mané assim de perto, mas eu acompanhei alguns vídeos dele, vi o vídeo dele contra a seleção. Eu devo ter assistido o jogo da seleção brasileira contra a Senegal em 2019, mas eu não me recordo. Mas vendo os lances dele na partida, ele é um jogador muito perigoso, muito agudo, fora os números que a gente passou dele aqui, tudo que ele já conquistou no Liverpool, sendo um dos principais jogadores, né, de uma equipe, uma das principais do mundo, né, não só da Inglaterra. Então eu acho que Senegal tem esse ponto de desequilíbrio. Fora que todos os jogadores atuam na Europa, em grandes equipes do futebol europeu, tem destaques, né, no futebol europeu, tem jogador que está no PSG, disputando as principais ligas também, como Liga dos Campeões, Campeonato Francês, né, que é o caso do Gueye. Então eu acho que Senegal vai ser muito parelha essa briga entre Equador e Senegal, mas eu acho que Senegal vai acabar se classificando por conta dos seus destaques individuais, principalmente o Mané. Mas é muito relativo, né, Gustavo? O Mané tem que estar bem para a Copa do Mundo, mas eu acho que ele tem companheiros ali do lado dele que conseguem dar essa força para ele e vai ajudar a classificação de Senegal. Classificação importante, né? Seria a segunda na história de Senegal nas Copas do Mundo, Gustavo. E é engraçado como uma coisa puxa a outra, né? Vamos ver como que ele se adapta também ao futebol alemão, como que ele vai se desenvolver, porque até isso pode interferir no desempenho do cara dentro da seleção, né? Enfim. Verdade, vai provavelmente uns 4 meses ele vai conseguir atuar pelo Bayern. Verdade, tudo acaba mudando, né? Vai mudar toda a rotina, né? Ele mudou de país, né? E a gente sabe que não é só o futebol, não é só dentro do campo, né, que faz a diferença. Se a família dele não se adapta ao país, isso pode acabar mexendo muito e atrapalhando, inclusive, a seleção de Senegal, né? Mas eu acho que quando é Copa, Gustavo, principalmente com essas seleções que não tem tanta tradição em Copa do Mundo, eu acho que os jogadores que vão para a disputa do Mundial, eles vão com aquela vontade, com aquela sede de, enfim, de surpreender, de fazer história, né? Principalmente em países sem tradição em Copa, países menores. Eu acho que isso faz a diferença. Então, eu acho que o Mané vai ser bem importante para a seleção de Senegal e será um dos principais jogadores nessa Copa, eu diria, Gustavo. Tem 30 anos, está no auge da forma física, no auge da forma técnica, provavelmente vai receber uma bolada para transferência para o Bayern de Munique. Então, tudo conspira aí para o Mané fazer uma grande Copa agora em 2022. Seria bom. Mas eu vou torcer para Latri. Decorou, né, o apelido, tá? Tá estudando bem o Copeiros, hein? Parabéns. Obrigado, obrigado. É isso. Mas enfim, eu não lembro, eu devo ter falado que o Equador ia passar nesse grupo, é minha cara, depois eu vou ver, fiquei curioso agora, eu vou dar uma olhadinha no vídeo do Equador para ver o que eu falei. Não, o editor não perdoa. O Equador vai passar da fase de grupos da Copa do Mundo, no grupo A, e vai cair nas oitavas. Vou contigo nessa também, porque eu acho que o Equador vai vencer o Catar. Contra o Senegal, dá para garantir um empatezinho e vai acabar perdendo ali a seleção da Holanda, né? A Holanda, que na minha opinião vai ser a líder desse grupo. Tá entregue, rapaziada. 19º Copeiros.
tá fechado, trouxemos tudo sobre a seleção de Senegal, história nas Copas, história na Copa Africana de Nações, que foi escrita recentemente com o primeiro título, muita história legal da seleção de Senegal, um grande tema aí que a gente pesquisou, que é o que eu falo para o Gustavo já falou, né, Gustavo? Essas seleções menos conhecidas são as mais interessantes de se pesquisar, né? Isso aí, concordo plenamente. É isso, tá entregue. Até a próxima, Gustavo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se inscreva. Inscreva. Não, vai que dá certo, né? Não esqueça de se inscrever. Não se inscreva de maneira alguma. Mas é isso, rapaziada. Grande abraço. Até a próxima. Tamo junto, Gustavo. É nóis. Valeu.